Oi, pessoal, eu sou a Ingrid Froener, R3 de Clínica Médica, e sou a mentora da Faculdade de Medicina e da Residência para passar tudo o que eu sei de habilidades médicas e não médicas. E a aula de hoje é sobre exames da coagulação. Antes da gente falar da aula propriamente, pessoal, eu queria trazer uma novidade para vocês, que são as pérolas clínicas. Sempre no vídeo de cada aula, inclusive dessa, tá? Eu vou deixar na descrição os momentos de maior integração clínica. Claro que todas as aulas do canal têm esse intuito de fazer a integração clínica, né, com os conceitos que a gente aprende no ciclo básico, né, com a parte básica da medicina, mas existem momentos mais densos dessa integração e eu vou deixar eles descritos aqui na caixinha de descrição. Então, pessoal, eu preciso falar da cascata de coagulação, tá bem? Mas eu tenho certeza que vai ser muito menos traumático do que vocês estão acostumados, porque aqui vocês vão entender vários pontos de intervenção da cascata e vai ficar muito mais legal, muito mais fácil de entender. Bom, então existem duas formas de eu ativar a cascata de coagulação, pela via extrínseca ou pela via intrínseca, tá? E essas duas caem na via comum, que está representado aqui. Só lembrando, pessoal, que essa é uma representação bem simples, tá? Já existem outros modelos para explicar essa cascata de coagulação de uma maneira muito mais fluida, né? Na interação com as plaquetas e os fatores de coagulação. Mas essa é uma maneira bastante didática, então eu escolhi ela para mostrar para vocês. Bom, a via extrínseca ela é deflagrada pelo fator tecidual, que é o terceiro fator. E aí, o terceiro fator ativa o 7, e o 7 já vai ativando o 5, 10, trombina, e aí já está na via comum. O fator tecidual ele está abaixo do endotélio, certo? Então ele vai ser ativado quando esse endotélio sofrer uma disrupção, né? Uma quebra nessa barreira, ou com a presença de inflamação, ou até mesmo indução tumoral, ou seja, algo extrínseco ativando o fator tecidual, tá? Existem várias situações clínicas sobre essa importância desse fator. Eu vou mostrar aqui para vocês 5 delas. A primeira delas é que os monócitos na sepse são indutores do fator tecidual, ou seja, vão ativar o fator tecidual. Então, isso explica, em parte, na sepse grave, a presença de trombos que a gente tem na microcirculação, né? Então, vejam como o fator tecidual se correlaciona com a sepse. Outra situação clínica são as células tumorais, que a gente já falou. Alguns tumores conseguem induzir a cascata por si só, ou seja, criando trombos, aumentando a trombogenicidade do paciente. Uma terceira situação é que os macrófagos das foam cells, os macrófagos que estão na placa de aterosclerose, também são indutores desse fator. E aí o resultado vocês já conhecem, é o trombo ou o infarto nesse caso. E agora, pessoal, duas situações menos comuns, mas não menos interessantes. Quando a gente faz a colocação do stent numa coronária, pode-se utilizar medicação, e uma dessas medicações é o sirolimus. O sirolimus ele vai evitar a proliferação endotelial, ou seja, vai evitar a estenose, tá, do stent, mas ao mesmo tempo o sirolimus também é um indutor do fator tecidual. Então, em teoria, ele poderia aumentar o risco de trombose do stent. E é esse um dos motivos que a gente usa um antiagregante plaquetário, como por exemplo o clopidogrel. Mais tempo, principalmente nesses stents que tem medicação, principalmente o sirolimus. E a última correlação clínica que eu queria fazer sobre o fator tecidual é que esse fator está distribuído de uma maneira desigual no nosso corpo. Ele fica abaixo das células, né, abaixo da célula endotelial, inclusive embaixo da célula endotelial perivascular, ou seja, em torno dos vasos. E sabe-se que ele está presente em maior concentração em alguns órgãos, como o cérebro, o coração e o pulmão. E isso funcionaria como se fosse um fator protetor ao sangramento nesses órgãos mais nobres, né? E aí, existem locais com maior concentração, como eu falei, e locais com menor concentração, como, por exemplo, as articulações. Talvez algumas pessoas já tenham se tocado da correlação que eu quero fazer, que é com a hemofilia. Na hemofilia, é comum que a gente tenha sangramentos, sobretudo nas articulações, tá? Agora vocês vão entender um pouco da teoria por trás disso. Claro que a explicação total a gente ainda não tem, tá? Mas essa é uma das explicações do porquê as articulações nos hemofílicos sangram mais. Pensem, se eu tenho uma redução relativa desse fator tecidual, principalmente nas articulações, né? A partir do momento que eu tenho um trauma, alguma disrupção ali do vaso, a cascata vai tentar ser iniciada por essa via, mas ela tem uma certa deficiência desse fator. Deficiência relativa, né, pessoal? Então, ela não vai conseguir ser ativada com tanta agilidade por aqui. E a outra via da cascata da coagulação, aí sim ela está deficitária, porque aí é de fato a hemofilia. A hemofilia
vai causar deficiência do 8, do 9 ou do 11, a depender do tipo da hemofilia. Então, por essa via, com certeza vai ficar mais difícil. Então, vejam que eu tenho as duas vias, teoricamente, estão deficitárias. Claro que a via intrínseca é muito mais, vai ser muito mais gravemente acometida, né, porque é de fato uma deficiência desses fatores daqui, mas é uma das teorias que explica o maior sangramento nas articulações dos hemofílicos. E se você está gostando do vídeo até aqui, não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Falando agora da via intrínseca. A via intrínseca ela vai ser deflagrada por um ativador de contato, seja uma bactéria, seja um composto inorgânico, que vai fazer mais sentido quando a gente fala dos seus exames, tá? E aí, esse ativador ativa o endotélio, o colágeno endotelial, e aí vai desencadear a cascata. 11, 12, 9, 8, que está sempre ligado ao von Willebrand. O 8 é um fator bastante sensível, tá? Ele sofre proteólise, ele se dissolve, vamos dizer assim, se ele não está na presença do von Willebrand. O von Willebrand estabiliza ele e, ao mesmo tempo, deixa ele ser utilizado na cascata quando ele é chamado, tá? E aí depois vem e faz a via comum. A via comum que eu deixei aqui, o 5, 10, a protrombina, que é o 2, vira a trombina, que é o 2A, e a trombina converte fibrinogênio em fibrina. Aqui, pessoal, não posso deixar de citar o fosfolípide, a importância do fosfolípide e do cálcio em toda essa reação que acontece. Como eu falei, aqui é uma representação simples, mas no nosso corpo está acontecendo tudo de uma maneira muito integrada e o fosfolípide faz parte da ativação desses fatores juntamente com o cálcio. E falando dos exames, a gente vê que o TP, o tempo de protrombina, ele vem para representar a via extrínseca e a via comum. O TTPA, o tempo de tromboplastina ativado, vem para detectar a via intrínseca e a via comum. E o tempo de trombina para identificar o final, somente o final da via comum, do fibrinogênio transformando em fibrina. Agora, pessoal, a gente vai entender esses nomes, vai entender como é feito e os problemas desses exames. Assim como muitas coisas, né, na medicina, a reprodução do que a gente tenta, do que ocorre no nosso corpo, a gente tenta reproduzir isso, nunca é de uma maneira fidedigna, nunca é igual, tá? Não tem como. Esses exames, eles foram desenvolvidos com um princípio de ser triagem para os distúrbios da hemostasia secundária. Lembrando que a hemostasia secundária são os fatores de coagulação e a hemostasia primária são, por exemplo, problemas com a plaqueta. Então, vamos falar um pouquinho de cada exame, começando com o tempo de protrombina, tá? Protrombina, como vocês viram, era o fator 2, tá? E aí ele vai ser ativado em trombina. E quando esse exame surgiu, não havia, né, tanta tecnologia assim como a gente tem hoje. Então, para reproduzir essa via extrínseca, era utilizada uma substância, a tromboplastina, que era utilizada da placenta, tá? Então, a tromboplastina nada mais é do que o fator tecidual com o fosfolípide, a via extrínseca que vai parar na produção do fator 2, né? Lá no final já na via comum, vai parar no fator 2, que vai se transformar em 2A, e aí dá continuidade do processo no finalzinho ali da via comum. Então, o racional é que esse é o tempo de protrombina, que é o final da via extrínseca, já no meio ali da via comum, tá? Quando ele surgiu, só tinha essa possibilidade de fazer esse exame. Mais para frente, foi desenvolvido, né, em laboratórios essa separação do fator tecidual com o fosfolípide, ou seja, criaram a tromboplastina parcial, tá? E é aqui que ela vai estar representada. Ou seja, eu vou ter aqui tromboplastina parcial, que nada mais é do que fosfolípide, porque eu estou tirando o fator tecidual, aqui eu quero ver a via intrínseca, tá? E aí ativado, porque eu estou dando uma substância que ativa, um ativador de contato com o fosfolípide vai me desencadear a via intrínseca, como a gente viu ali no desenho anterior. Então, essa é a explicação dos nomes, né? Por isso esses nomes são um pouco que a gente às vezes não consegue correlacionar com o que está acontecendo, tá? Mas o importante é lembrar que TTPA vai avaliar a via intrínseca e a comum, e o TP vai avaliar a via extrínseca e a comum. Como eles são feitos? Tá? O processo é bem parecido entre os dois, com algumas diferenças. Vou pegar o sangue com citrato do meu paciente. O citrato ele vai quelar o cálcio, ou seja, vai impedir que a cascata aconteça naquele momento, tá? O que eu não quero naquele momento exatamente, até chegar no laboratório. Depois, o sangue do paciente é retirado, feito um plasma com poucas plaquetas, porque a gente falou que as plaquetas, o fosfolípide das plaquetas também ajudam a
causar toda essa coagulação, então eu retiro, então eu faço um plasma com poucas plaquetas, e aí sim eu acrescento aquilo que eu quero para medir a coagulação, a depender da minha via. Se eu quero medir a via extrínseca, eu acrescento um fator tecidual, acrescento o fosfolípide, já que eu retirei ele com as plaquetas, incubo a 37 graus, coloco o cálcio, que a gente já tinha quelado lá atrás, porque naquele momento a gente não queria que a coagulação se desenvolvesse, e aí dá o start no cronômetro, conta até visualizar o trombo, stop, e esse é o tempo de protrombina. Da mesma forma, o TTPA é feito com plasma pobre em plaquetas, adicionado um ativador de contato, que às vezes é sílica, calicreína, adiciono o fosfolípide, incubo a 37 graus, adiciono o cálcio que eu retirei lá atrás, inicio o cronômetro até a formação do trombo. Então é dessa forma que são feitos os exames. E aqui vocês já podem ter notado que existem alguns problemas que podem acontecer até mesmo antes do exame, tá? Ou seja, se a quantidade de sangue não tiver proporcional à quantidade de citrato que vem no tubo, o citrato pode não ser o suficiente para quelar todo aquele cálcio e aí uma parte da cascata acontecer e aí alterar todo o exame lá na frente. Outro problema que pode acontecer é estar no tubo errado, um tubo sem citrato, por exemplo, né? E aí eu já tenho a cascata acontecendo, quando eu for fazer o teste eu vou ter um valor completamente alterado. Mistura adequada do citrato no tubo com o sangue do paciente e questões de temperatura e tempo. Então, às vezes, aquecer demais esse frasquinho ou demorar demais para levar o frasco para o laboratório, tudo isso pode alterar esses exames e são problemas até que se chamam de pré-analíticos, ou seja, o exame vem alterado e não tem nada a ver com o paciente, tá? E aqui eu trouxe 4 indicações para pedir esses exames. O sangramento inexplicado, ou seja, você está querendo fazer uma triagem de algum problema que envolve o sangramento. Diagnóstico de CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada, função hepática juntamente com a albumina, e para monitorar a varfarina, que a gente até comentou na aula passada, a aula dos anticoagulantes, que a gente vai usar o tempo de protrombina na razão do RNI, que é indexado, né? Esse RNI, na verdade, é uma padronização desse tempo, o que nos permite comparar o RNI, o que nos permite comparar o RNI de um laboratório com o outro. Que não pode ser feito com o TTPA. Um TTPA de um laboratório é completamente diferente do outro, não são comparáveis, tá? Mas o TP tem essa vantagem de já ter sido indexado, já ter sido feito uma padronização para ele. Pessoal, agora eu vou passar por algumas situações clínicas, seja farmacológicas ou de doenças mesmo, e explicar exatamente onde está agindo essa medicação ou doença na cascata e por que isso alteraria ou se alteraria os exames laboratoriais. Como eu falei antes, o exame ele não vai ser sensível a todas as etapas da cascata de coagulação. Existem várias coisas, várias situações clínicas, até mesmo medicamentos, que vão alterar a cascata de coagulação, mas que não necessariamente representam uma alteração no exame, tá? A sensibilidade do exame a alguns fatores, ou até mesmo a sensibilidade ao reagente, acaba influenciando. Então, vamos falar aqui de heparina. A heparina, ela vai ativar a antitrombina, que vai inativar o 2, que é a própria trombina, né? O 10, 9, 11 e 12. Pessoal, vejam como que a via intrínseca aqui parece estar comprometida e a comum também. Será que isso se traduz num alargamento de TTPA? Sim, tá? Isso se traduz no alargamento de TTPA. Por que, por exemplo, não se traduz no alargamento de TP? Porque ele também pega a via comum aqui, certo? É que o TP, ele tem no seu reagente, tá, do exame, uma substância que inativa a heparina. Por isso que em níveis terapêuticos de heparina, eu não tenho alargamento do TP. Mas se eu usar heparina demais, tá, esse reagente que está no exame do TP, ele já não é o suficiente para neutralizar a minha heparina, aí eu posso sim ter um alargamento do TP também. Então deixei aqui, alargo o TP em níveis supraterapêuticos, tá? Não bastava a gente fazer uma aula e falar heparina, alarga o TTPA, varfarina, alarga o TP e achar que tá tudo certo, tá? Se você tem alguma noção da cascata de coagulação, você fica com aquela dúvida de que por que não alarga o TP se eu tenho, se vai também comprometer ali a trombina, a via comum, né? Então é justamente por isso que eu trouxe essa aula, para a gente ver as coisas que acontecem em vivo e in vitro, essas discrepâncias, tá? Vamos passar para heparina de baixo peso molecular, que é diferente, porque ela vai ativar a antitrombina, tá? Mas é de uma maneira muito menos agressiva, vamos dizer assim, que aí essa antitrombina vai inativar a trombina e o fator 10. Então, eu tenho primariamente aqui uma alteração da via comum,
eu vou ter um alargamento do TT, tá? E eu posso eventualmente ter um alargamento do TTPA. Por que eventualmente? Sensibilidade do TTPA, a ausência ou a redução do 10 e da trombina varia. Não vai fazer nada no TP pelo mesmo motivo. O TP tem um reagente que neutraliza a heparina. Tá, mas a heparina, a enoxaparina, né, que é de baixo peso molecular, ela é muito importante. Será que não tem um outro exame, então, já que TTPA e TP não foram feitos para isso? Será que não tem um exame que foi feito para detectar os níveis séricos de enoxaparina? A resposta é sim, é o anti-10A, que a gente também já comentou na aula dos anticoagulantes orais. Pessoal, o anti-10A, ele é específico para isso, tá? Ele é específico para enoxaparina. Posso fazer um anti-10A específico para alguns DOACs, como a gente também comentou na outra aula, mas tem que ser específico para cada um, tá? Como que é, em geral, esse exame? Vou explicar de uma maneira bem simples, mas só para a gente entender. Eu pego o plasma do paciente que está heparinizado, né, assim, o paciente que recebeu a heparina 4 horas após, tá? Adiciono o 10 ativado e adiciono um substrato do 10 ativado, que ele só vai emitir cor quando ele se ligar ao 10. O que vai acontecer nesse sangue do meu paciente? A heparina vai consumir esse 10A ativado na proporção que ela existir, né? Se existir muita heparina, eu vou consumir muito 10A. E aí quase não vai sobrar 10A livre para aquele substrato se ligar. Mas o que sobrar, o substrato se liga e aí emite a cor. Então, quanto mais cor eu tiver, ou seja, quanto mais 10A sobrar da minha solução, quer dizer que eu tenho níveis de 10A mais baixos, ou seja, eu tenho pouca heparina, dei pouca heparina para o meu paciente, tá? Então, só para vocês saberem, quanto mais heparina eu dou, mais 10A eu utilizo, menos cor eu tenho, e aí eu tenho valores mais baixos desse anti-10A. Não estou deixando valores aqui, pessoal, mas o anti-10A, acho que é de 0,3 a 0,7, não deixei os valores do TTPA e do TP, porque isso é simplesmente consultável. Então, entendido aqui a importância do 10A, que é importante tanto na heparina quanto em alguns DOACs. Mas lembrando, dos DOACs você precisa especificar qual DOAC que você quer medir. Bom, aqui a varfarina, sem mistérios, a varfarina que é um antagonista, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque na verdade ele não é antagonista mesmo, ele é um antagonista da enzima que faz a conversão, que faz a reciclagem da vitamina K, mas em linhas gerais, um antagonista da vitamina K, ele vai bloquear aqueles fatores que são dependentes da vitamina K, que são eles 7, 10, 2 e 9, tá? Então vejam, aparentemente ele vai dificultar aqui a via extrínseca, via intrínseca e comum. Mas o que a gente mais conhece, né, vai alargar o TP, com certeza, tá? Porque o 7 é um fator importantíssimo na via extrínseca e o TP tem bastante sensibilidade a ele. Mas aqui no TTPA, na via intrínseca, por mais que eu tenha consumo desse 9, né, por mais que eu não tenha, eu tenha uma deficiência relativa do 9, o TTPA não é tão bom para não tem tanta sensibilidade para detectar isso, tá? Claro que, novamente, em níveis supraterapêuticos, quando eu tenho muita varfarina, aí sim eu tenho uma intensificação desse bloqueio e isso acaba aparecendo no TTPA. Pessoal, agora vamos falar de hemofilia. Deixei aqui o exemplo da hemofilia A, que é do fator 8, mas pode se aplicar isso para outras hemofilias, tá? Do 9, que é a B, e para a do C também. O que acontece? Né? A hemofilia vai ser deficiência de um fator específico e todos eles estão aqui na via intrínseca. Vamos falar do 8. O 8, como eu falei, está ligado ao von Willebrand. Então, a deficiência do fator, no caso o 8 aqui, vai alargar o TTPA. Mas não é toda hemofilia que vai alargar o TTPA, porque o TTPA ele só é sensível à deficiência do 8 quando ela é abaixo de 30%, ou seja, bastante, né? Então, só as hemofilias graves e moderadas é que vão alargar o TTPA. Então, se eu tenho um paciente com uma clínica compatível com hemofilia, né, com uma queixa de sangramento, e eu não tenho um TTPA alargado, não quer dizer que esse paciente não tem hemofilia. Eu vou buscar exames específicos para hemofilia, tá? Se eu tenho essa suspeita. E o que a gente falou aqui é da hemofilia hereditária, aquela que é ligada ao X. Mas eu também posso ter essa deficiência do fator por um anticorpo, tá? E aí, o anticorpo pode ser um autoanticorpo, ou seja, meu corpo mesmo está produzindo isso, e isso geralmente acontece em tumor, acontece em pós-parto, ou até em doenças autoimunes.
ou eu tenho uma sensibilização do meu corpo ao fator 8. Isso acontece nos hemofílicos que recebem esse fator 8 com uma certa periodicidade, que são os hemofílicos mais graves, que ficam recebendo o fator com uma frequência muito maior, 3 vezes a semana. Mas o mais importante aqui é lembrar de hemofilia hereditária e de hemofilia adquirida, que são os autoanticorpos, tá? Os dois vão alargar o TTPA. Outra doença, outra situação clínica é a doença de von Willebrand. Von Willebrand, como a gente já falou, é esse fatorzinho que está ligado ao 8. E quando eu tenho a deficiência dele, o que depende do nível, do tipo de deficiência de von Willebrand, da doença de von Willebrand, né? Assim como na hemofilia existem outros níveis, outros tipos. E depender disso, o exame do TTPA pode vir alargado, porque daí causa uma deficiência por tabela do fator 8. Se eu não tenho von Willebrand para estabilizar o 8, ele sofre proteólise, ele se dissolve, vamos dizer assim, tá? Então, e aí eu vou ter uma deficiência do 8, e aí eu vou largar o TTPA, tá? Mas tudo depende do nível da deficiência do von Willebrand. E aqui, pessoal, existe uma situação clínica que é bastante interessante, que ajuda a gente a lembrar dessa interação do 8 com o von Willebrand. E é no próprio tratamento da hemofilia. Quando é uma hemofilia grave, como eu falei, é necessário repor esse fator com uma periodicidade de 3 vezes na semana, tá? Por que 3 vezes na semana? Porque essa é a meia-vida do von Willebrand, tá? Então, sempre, mesmo que eu dê um fator 8 externamente, ele vai se ligar ao von Willebrand para poder se estabilizar. E se o von Willebrand acaba sendo degradado em 2, 3 dias, esse fator 8 vai junto, tá? E aí precisa ser reposto novamente. Então, essa interação von Willebrand e 8 é o que dita a frequência de tratamento nos pacientes com hemofilia grave, tá? Claro que hoje em dia já existem outras terapias que conseguiram transpassar esse von Willebrand, assim, deixar a molécula do 8 mais estável, mesmo sem precisar do von Willebrand, mas são terapias mais caras também. E sobre o anticorpo antifosfolípide. O que é essa situação clínica que é também chamado de anticoagulante lúpico? Isso é só para te confundir, tá? Vocês vão entender. O anticorpo antifosfolípide vai ser um anticorpo contra o fosfolípide. Então, aqui na reação, tá? Se eu tenho consumo do fosfolípide nesses exames, eu tenho um alargamento da cascata, né? Ela não vai acontecer da maneira tão rápida, não vai ser tão bem ativada. E aí sim, eu vou alargar principalmente o TTPA. Mas por que principalmente o TTPA? Porque o TTPA tem menos fosfolípide. Então, o anticorpo do paciente consegue neutralizar praticamente todo o fosfolípide dessa reação e aí alargar a cascata, alargar esse exame. O TP, ele tem muito mais fosfolípide e mesmo o anticorpo do paciente não consegue neutralizar tudo. Então, não alarga o TP. Exceto em alguns casos em que o anticorpo vem direto para a trombina, tá? E aí sim pode ter um TP alargado. Mas, pessoal, se vocês lembram bem, o anticorpo antifosfolípide, ele no corpo, ele causa trombose, tá? Por que isso acontece, né? Porque ele vai justamente inibir o fosfolípide da plaqueta, mas ao mesmo tempo ativar a plaqueta, ou seja, causar a trombose, tá? Então, ele é um anticorpo que causa tromboses. A questão aqui no exame é puramente do exame. O exame que tem fosfolípide e é pobre em plaquetas, então a mesma coisa não acontece. É uma situação particular do exame e é principalmente com o TTPA porque ele só tem porque tem menos fosfolípide. Inclusive, alguns laboratórios, já sabendo disso, né, obviamente, eles colocam mais fosfolípide na reação do TTPA. Por quê? Para não detectar isso. Não é exame feito para detectar anticorpo antifosfolípide. Se você tem essa suspeita, existem outros exames para isso. Pessoal, e a gente falou de muitas situações que alargam o TTPA, né? Situações bastante distintas. Uma é deficiência de fator, outra é anticorpo. Será que não tem algum exame que a gente possa fazer para ajudar a diferenciar isso? A questão é que tem, e é o teste da mistura. O teste da mistura eu posso fazer tanto com TTPA quanto com TP, não importa, e ele serve para diferenciar a deficiência do fator da presença de anticorpo. Como que ele é feito? Plasma do paciente, plasma de um paciente normal, tá? E aí misturo e faço o TTPA, no caso, dessa nova mistura. Se o TTPA corrige, o tempo corrige, é porque é uma deficiência de fator. Pensem, o plasma do meu paciente normal tem 100% do fator, né? E mesmo que o plasma do paciente tenha 0%, a mistura vai ter pelo menos 50%. O TTPA só é sensível à deficiência abaixo de 30%, como a gente já comentou. Então,
eu vou ter a correção do meu tempo do TTPA, me dizendo então que eu tenho uma deficiência de fator no meu paciente. Mas e se não corrigir? O que pode estar presente? Um anticorpo, tá? Que não vai, por mais que eu dê outro plasma, o anticorpo acaba inibindo o fator do outro paciente também, não há limite. Ou, ainda uma outra situaçãozinha, é se eu tenho múltiplas deficiências de fatores, né? Que daí eu tô batalhando em várias frentes. Mas a principal é a presença do anticorpo. E aí são os dois os principais. O antifosfolípide, que a gente já comentou o porquê, é porque no TTPA tem menos fosfolípide, e aí o anticorpo acaba inibindo tudo isso. E o anticorpo contra o fator, o inibidor de fator, que pode ser tanto um autoanticorpo quanto um aloanticorpo. Mas daí a situação clínica vai estar óbvia, né? Um aloanticorpo é do paciente hemofílico e um autoanticorpo não. E da mesma forma, um antifosfolípide vai ser numa queixa de um paciente que está trombosando e o autoanticorpo, né, vai ser num paciente que está sangrando. E uma última situação clínica que eu queria trazer para vocês é da insuficiência hepática. Porque o fígado, ele ajuda a produzir vários fatores de coagulação. Então, quando a gente tem essa situação de insuficiência, né, seja por cirrose, seja por hepatites, enfim, alguma falência hepática, eu vou ter comprometimento desses fatores. Ou seja, eu vou ter uma queixa de sangramento. Mas, dentro do fígado também são feitos outros fatores, como, por exemplo, a proteína C e a S, que se deficitárias, daí eu vou ter uma síndrome de mais trombose. E é por isso que tem um dos motivos, né, que tem essa dualidade na insuficiência hepática, na cirrose, que é tanto anticoagulante quanto protrombótico o estado do paciente. Mas por que a gente vê nesses pacientes, então, principalmente o TP alargado, né? Porque o TP está representando ali principalmente o 7, e ele tem uma meia-vida mais curta. Então, quando a produção dele começa a cair, ele cai mais rápido. Então, essa via é que vai sofrer mais e o TP vai detectar isso primeiro, tá? Depois, eu vou ter um alargamento do TTPA e do TT também. E saber, pessoal, que como eu falei, esse estado de insuficiência hepática, ele é tanto pró quanto anticoagulante, então não tem como eu fazer uma correlação da gravidade da doença com o alargamento desses tempos, tá? Isso simplesmente não pode ser feito, não tem como ser feito. E vocês notaram que o fator 8, ele não é produzido no fígado, tá? Até esse também é um dos motivos do TTPA não estar alargado no início, tá? Porque o 8, onde tem bastante sensibilidade do TTPA com 8, e o 8 está presente, ele não vai modificar tanto o TTPA no início da insuficiência hepática, tá? Mas o 8 ele não é produzido no fígado, ele é produzido nas células endoteliais. Mas os sinusoides também têm células endoteliais. E aqui eu trago para vocês mais uma correlação clínica. Quando eu tenho um cenário que é tanto de sangramento quanto de trombose, duas coisas têm que vir à mente. Tanto CIVD, coagulação intravascular disseminada, em que eu tenho consumo dos fatores de coagulação, consumo de fibrinogênio, e aí eu tenho basicamente trombose e sangramento, e insuficiência hepática isquêmica, ou seja, uma situação aguda da mesma forma que a CIVD, em que eu tenho tanto estado anticoagulante quanto protrombótico, porque é uma insuficiência hepática, só que de uma maneira aguda, tá? E aí, o que eu posso usar para diferenciar essas duas? Primeiro, o fibrinogênio, tá? Que vai estar reduzido na CIVD, e o fator 8, que, como vocês viram, não é produzido pelo fígado. Mas, quando eu tenho essa isquemia, esse fator 8, que está nas células endoteliais dos sinusoides, por conta da isquemia, ele é liberado. Então, na isquemia, né, na isquemia hepática, eu tenho um aumento do fator 8. O que não acontece na CIVD, porque na CIVD todos os fatores são consumidos. Então, fator 8 e fibrinogênio ajudam a diferenciar CIVD de insuficiência hepática isquêmica aguda. E para finalizar, pessoal, eu trouxe aqui esse esquema que contempla tudo que a gente falou e ainda vou falar de alguns outros detalhezinhos só para consolidar mesmo o conhecimento de vocês. Então, a gente falou da via intrínseca, da via extrínseca, como elas são, a importância do fator tecidual em diversas situações clínicas, tá? E a diferença entre as vias e os exames, tá? O que eles são capazes de detectar, o quanto de sensibilidade, o quanto de reagente é determinante para que eles sejam alterados, independente do que está acontecendo de fato na cascata, tá? Dentro do corpo. Então, para relembrar aqui, o TTPA vai se alargar na presença de heparina, nas hemofilias, no von Willebrand e no antifosfolípide. Mas lembrar que na hemofilia é só na hemofilia grave ou moderada, porque ele só é sensível à deficiência do fator abaixo de 30%. No von Willebrand
também a depender dos níveis da deficiência do von Willebrand, e no antifosfolípide ele só é sensível porque o TTPA tem menos fosfolípide, mas tem TTPAs que já tem o suficiente e aí não vai alargar, tá? Falando do TP, do alargamento do TP, na insuficiência hepática, como a gente acabou de comentar, né, o fator 7 tem uma meia-vida mais curta, então ele vai sofrer as consequências primeiro, e também porque aqui na via intrínseca eu ainda tenho a presença do 8 e os outros fatores têm uma meia-vida maior. Então, só mais para frente na insuficiência hepática é que ele vai ser alargado. A varfarina, como a gente também comentou, sofrendo principalmente a ação do 7, porque o TP é mais sensível a ele. E aqui eu queria trazer também a situação da deficiência de vitamina K, em duas situações particulares. Na desnutrição, que a gente vê bastante em pacientes internados, principalmente pacientes oncológicos. Aquele paciente que tem um TP mais alargado, claro, considerar tudo que está acontecendo, né, se tem queixa de sangramento ou não, mas considerar que ele pode ter uma deficiência de vitamina K, tá? É muito comum um paciente internado desnutrido. E uma outra situação de deficiência de vitamina K é também quando eu tenho obstrução das vias biliares, porque a bile é que vai ajudar a absorver a vitamina K. Então, se eu tenho uma obstrução, eu posso ter essa deficiência aí transitória, né, da vitamina K nesses pacientes. Os DOACs também, como a gente comentou na aula passada, eles vão agir principalmente aqui, né, inibindo o 10, exceto a dabigatrana, né, e aí a depender da sensibilidade do exame, eu posso ter um aumento do TP. E aqui a situação, né, se eu tenho deficiência do fator 7, por exemplo, ou deficiência do fibrinogênio aqui embaixo, por estar na via comum, eu também vou sofrer alargamento do TP. E no TT, que vai medir só a via final comum, fibrinogênio e fibrina, então vai sofrer bastante com a ausência do fibrinogênio e com a ausência da trombina, que vai se ativar em protrombina e aí sim fazer a conversão fibrinogênio e fibrina. Eu tenho a heparina, né, e a enoxaparina, que vão aqui ser inibidores da trombina, a dabigatrana, que é um inibidor direto da trombina, a situação da CIVD, que a gente falou, pelo fibrinogênio baixo, e aqui, uma quarta situação que eu posso ter alargamento do TT são com a presença de algumas paraproteínas, principalmente duas, a do mieloma múltiplo, tá? Que vai interferir na polimerização da fibrina, e a proteína amiloide, na amiloidose, que também vai fazer essa disrupção no polímero de fibrina e é um inibidor do fator 10. Inclusive, existe, né, uma apresentação clínica que é a púrpura amiloide, tá? Que é literalmente um sangramento nesses pacientes. Um dos motivos é justamente isso. A proteína amiloide é inibidora do fator 10 e também interrompe, né, disrompe ali o polímero de fibrina. E situações que alargam tanto o TTPA quanto o TP, heparina supraterapêutica, né, porque eu vou ter ação tanto da via comum quanto da via intrínseca, e isso vai acabar alargando também o TP, porque ele também mede a via comum. Varfarina supraterapêutica, pelos mesmos motivos, vão agir nas duas vias e na via comum. Insuficiência hepática, por conta dos fatores estarem nas duas vias, inclusive na comum. CIVD, todos os fatores de fibrinogênio. E aqui, a última situação é a de policitemia. Por quê, pessoal? Lembram que a gente comentou lá atrás da importância da proporção de citrato com o sangue? Se eu tenho um paciente que tem uma policitemia, aqui seja policitemia de concentração ou mesmo policitemia vera, né? Em que eu tenho uma concentração de sangue muito maior, aquele citrato ele não vai ser capaz, ele não vai ser o suficiente para todo aquele sangue. E aí eu vou ter uma alteração dos dois exames. Isso é uma variável pré-analítica que a gente comentou lá atrás, tá? Então, mas eu trouxe aqui porque isso acontece com uma certa frequência, a gente também ter esse tipo de paciente no nosso dia a dia. E talvez você tenha se perguntado durante a aula, né? Será que não tem como encurtar esses tempos? E até tem. O que mais está descrito aí é o encurtamento do TTPA na presença de fatores trombóticos, principalmente no contexto neoplásico. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito com essa aula. Não esquece de curtir, de se inscrever no canal se você gostou. E qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Até a próxima. Tchau, tchau!